Permissão do irmão Celso, da irmã Silveira, da irmã Oliva, a anciã aqui da casa. Se for de pé, vamos fazer uma oração. E eu peço daqui o irmão Celso faça essa oração conosco. Senhor amado, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui em nosso lar reunidos para ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoe esse lar. Que tu possas nos dirigir pelo A cada um que mora Espírito aqui, Santo. desde o mais Deus jovem, abençoe os ao irmãos mais que velho, estão aqui, cada o Paulo que família vai que faz falar. parte, Unge, Senhor, da sabedoria, pela por que vontade, nos possa, pelo Senhor, amor. nos ajudar cada dia mais que nós possamos compreender realmente, verdadeiramente a tua palavra e que ela esteja em nossos corações e em nossas vidas, Senhor. Assim eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Vamos sentar. Estava eu lembrando dos outros encontros que nós tivemos e não sei se vocês acompanharam lá em Itália, eu fiz 2 gravações falando sobre a esperança do crente na questão da ressurreição e o medo daqueles que não têm essa esperança e vivem angustiados, e Jesus acalmando essas vidas, né, com os seus ensinamentos a respeito da ressurreição. O apóstolo Paulo chega num determinado momento falando que se ele esperasse somente alguma recompensa nesse plano terreno, ele seria comparado com qualquer outro ser humano que nada esperança tivesse se não fosse na ressurreição dos justos, ou seja, numa vida eterna com o Senhor. Então, com esse encontro que nós estamos fazendo, recapitulando esse momento ao qual nós falamos lá e de outros encontros que tivemos, também falando sobre as culturas dos povos, das origens das suas nações, a qual cada um traz um costume de algo que ouviu no passado e de repente encontrando-se com Cristo, ainda não liberto totalmente daquelas questões da onde estava, da onde aprendeu, da sua cultura, seja ela qual for, que seus pais ensinaram, levando para dentro de uma congregação aqueles hábitos costumeiros que tinham no passado. Relembrando isto, hoje nós vamos abordar um tema que se fala em Atos 17, e depois nós vamos mencionar os versículos que vamos ler, quando Paulo tem um encontro ali com alguns sábios da época, filósofos, doutores, pessoas gregas, outros judeus, cada um com seus momentos de cultuação e de tradições e tradições, tradições filosóficas e tradições religiosas, dentro do contexto deles de fé e de esperança. E Paulo chega e vê eles assim, cada um num grupinho, cada um no momento de seus encontros respectivos, e ele vê eles tão afastados da verdade. Então, na civilização antiga, as pessoas, quando entram, ou seja, quando elas nascem e começam a crescer e a se desenvolver dentro desse planeta Terra, que foi feito pelas mãos de Deus, e essa maneira de poder eu não tenho explicação, e a ciência também não explica. Tenta explicar, quando ela tenta explicar, ela se aproxima mais de Deus em suas explicações. Ela fecha com o que está escrito na palavra. Quando ela tenta combater ao contrário, ela acha vestígios das verdades, a ciência. Então tudo isso feito em harmonia, nesse plano glorioso de Deus, o homem é inserido no meio dessa natureza. E quando ele é inserido no meio dessa natureza, as famílias vão se dispersando, e cada uma com as suas angústias, seus medos, as suas aflições, as suas preocupações, ao buscar algo que é o desconhecido, que para eles era desconhecido, e buscando uma referência espiritual, eles começam a fazer os seus cultos, as suas referências em orações, muitas delas pagãs, buscando ao Deus verdadeiro. Mas como não tinha quem os ensinasse, muitos se perderam no caminho. E depois veio alguém que sabia, e de uma maneira humana, espiritualizado por Deus, pela graça, consegue ensinar o caminho que Cristo deixou
trilhado para que a gente andasse nele. Mas outros vieram e distorceram esse caminho, misturando paganismo junto com crenças a respeito das suas concupiscências carnais, seus desejos, suas vaidades, suas paixões, seus erros, seus enganos, e foram se distanciando da verdade. O que nós observamos no passado, a qual tinha, e ainda tem hoje, é que as pessoas buscavam uma resposta daquilo que eles não tinham. A transformação da matéria, a existência do ser humano e dos animais, as águas, o vento que sopra, o fogo, tudo isso era mistério para o homem. E aí eles criaram o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Estrelas, dando nome para cada uma delas, até nome de planetas, a qual que alguns chamaram Mercúrio de Barnabé e Júpiter chamaram de Paulo, porque eles tinham essas vaidades, essas paixões, esses enganos, astrologia, misticismos religiosos. Buscavam Deus naquilo que Deus tinha feito. Buscavam Deus verdadeiro no vento, de onde não sabia de onde vinha e para onde ia. Buscavam Deus no fogo, que era uma reação química e física da natureza. Buscavam Deus no sol, a qual Deus fez os firmamentos e criou esse sol. Buscavam Deus na terra, a qual Deus tinha formado. Buscavam Deus nos montes, e Jesus, com um encontro com aquela samaritana, diz assim para ela: nem neste monte, nem em Jerusalém, mas importa que a ame e adore a Deus em espírito e em verdade. Então tudo isso acabou em Cristo, e quem encontrou-se com Cristo começa em Cristo a conhecer a Deus, a qual lá nos ensinamentos que tivemos no último encontro que foi gravado, é quem conhece a Deus conhece por Cristo. Quem desconhece a Deus é porque não conhece Cristo, porque Cristo está na referência de Deus, o Verbo encarnado, que se manifestou para a igreja. Então hoje nós estamos enraizados nesse Evangelho verdadeiro, a qual Cristo é o centro de toda essa questão histórica, que até a ciência coloca antes e depois de Cristo, uma referência universal. E para nós que confessamos Cristo, que somos cristãos, que lemos evangelhos, então somos evangélicos, que cumprimos evangelhos na nossa vida, literalmente falando, nós vamos ler Atos 17, a partir do verso 15 até o 34. Atos 17, já está o ministério de Paulo aí acontecendo. A partir do verso 15. Então aqui diz a partir do primeiro verso que eu digo, que é o 15, né? Diz assim: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, o centro da época da sabedoria humana. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, ou seja, a sua alma ansiava por algo da parte de Deus, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então ele ficou comovido, a alma dele, o espírito dele ficou comovido. Por que essas pessoas estão com essas paixões ainda? Aqui ainda não chegou a verdade? Que as pessoas estão buscando algo a qual eles mesmos criaram, através das suas mãos, através do artífice, através daquele que faz uma imagem com a mão em gesso, ou esculpe numa pedra ou numa madeira, coloca um nome para ele, identificar-se com aquilo que ele achava que fosse, e ali aos pés deste busca Deus em algo que não tem vida. De sorte que disputavam na sinagoga, agora é com os judeus religiosos, e todos os dias na praça com aqueles que se apresentavam até ele. Então ele tem uma disputa aqui, ou seja, está muito preocupado Paulo vendo as situações da idolatria,
e a situação dos judeus em suas sinagogas com a questão mosaica. Não a questão dos 10 mandamentos, mas todo aquele rito mosaico que compreendia mais de 600 e poucas leis, a qual eles religiosamente queriam cumprir. E que Jesus, lá em Mateus 24:13, diz para eles que deveriam não somente dar o dízimo da pequena semente, das menores sementes que tinham, do cominho e da hortelã, que eles eram tão religiosos quanto a isso, mas tinham esquecido do princípio da fé, do amor e da justiça. E agora ele está nessa luta, Paulo, espiritual, olhando as pessoas com seus erros, com seus enganos. Então se apresentam alguns filósofos, aqui diz epicureus e estoicos. Epicureus é de Epícoro, um filósofo em torno de 370 a 270 a.C. É criada essa seita, a qual tudo é ligado na questão materialista, somente nesse plano. O que pudesse se aproveitar desse plano se aproveitaria, não se importando com as outras questões. Não se acreditava numa morte, não se acreditava numa vida. Se acreditava que nessa existência deveriam fazer tudo o que poderiam fazer. Eram os epicureus. E os estoicos eram nas questões de Zelão, que também foi um da mesma época que criaram essa seita, que estava ligado à questão de uma razão universal, de um propósito de quem pudesse mais levar vantagem em cima de qualquer situação, seja ela qual for, não se importando com o resultado. O importante é que tivesse um resultado em cima desse prazer terreno, seja ele carnal, seja ele material, seja ele qual fosse. Quer dizer, e uns diziam, quer dizer este, o que quer dizer este paloureiro? Quer dizer, agora Paulo está conversando com eles, Paulo está fazendo uma pregação, um ensino, e os filósofos debatem com ele. O que este paroleiro vem dizer para nós? O que esse conversador? O que esse fofoqueiro? O que esse linguarudo vem agora aqui falar para nós? Coisas que nós não tínhamos escutado e nós não aceitamos isso que ele está falando. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, ou seja, não eram deuses que eles serviam, era um deus estranho para eles. O que Paulo falava não era concernente àqueles que eles tinham escutado, era algo novo e diferente daquilo que eles estavam escutando, ou daquilo que eles estavam ensinando. Porque Paulo ensinava Jesus e a ressurreição. E tomaram e levaram até o Areópago, ou seja, a Areópago é uma assembleia, como se fosse uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Deputados, um Senado Federal. Areópago, lugar onde se reuniam os sábios para discutir diversos assuntos, históricos, filosóficos, psicológicos, religiões, místicas, misticismos e etc. Ali se reuniam os sábios. Só os sábios entendidos, segundo as suas aparências, estavam reunidos ali, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que tu falas? Pois coisas estranhas tu trazes aos nossos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Estavam curiosos, porque eles eram muito curiosos em relação a tudo que ia acontecer de novo. Porque eles não queriam ficar para trás de nada que acontecesse de novo. Eles queriam saber de tudo, mesmo que não crescem naquilo que estava sendo anunciado. Mas queriam saber, estar a par da situação. Na verdade, aqui tem os paloureiros, são eles, né? Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer ou ouvir alguma novidade. Então aqui está, quem é o paloureiro aqui? Paroleiro. O paroleiro aqui é eles, né? Não é Paulo. Paulo está trazendo uma boa nova. Paulo está trazendo o Evangelho de Cristo. E eles só estavam na paroleiros, fofoqueiros. Gostavam de saber coisas novas para perpetuar aquelas coisas, mesmo se não fossem verdades. Tanto é que eles falavam de coisas que não eram verdades. Agora Paulo vem com a verdade. E que bom que muitos daqui vai dizer lá na frente que se converteram e aceitaram essa verdade. E estando Paulo no meio desse
conselho de sábios, o Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E como a gente tem visto, não somente na sociedade, não somente em outras, e daí você pode dizer assim, ó, tem vários tipos de religiões, e nós temos falado desde o início dos nossos encontros, que nós não temos falado de religião, porque Jesus não ensinou religião, Jesus ensinou há um caminho a ser andado. Mas daí temos diversas religiões, e aqui nós não estamos combatendo nenhum outro tipo de religião, senão nós estaríamos indo contra um termo legal de direito constituído, de que cada um pode praticar a sua religião. Nós estamos falando somente de um amor puro e verdadeiro que nós encontramos em Cristo, e a qual nesse encontro com Cristo temos, a nossa vida é reconhecida pelos frutos que produzimos na nossa caminhada, que Cristo ensinou que a gente andasse. E aqui, Paulo falando para eles que eles eram tão supersticiosos, e nós vemos hoje pessoas, quem está dentro de uma congregação denominacional, seja ela cristã, mesmo cristã, que daí deveriam ter deixado isso para trás, traz consigo ainda em seus corações, em seus ensinos, em suas mentes, essas superstições. Porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que isso, por isso, como se Deus estivesse preocupado com aquilo que tu estás fazendo, referente a alguma coisa aqui, para que agradasse a Deus. Agora tem uma coisa certa, tem muita coisa que desagrada a Deus. Agora não tem nenhum sacrifício que eu possa fazer que vai substituir a morte vicária de Cristo. Nada, nada. Eu posso subir 10 vezes aquele monte ali, ou qualquer outro. Nada disso vai servir para a minha salvação. É somente para dizer assim, eu estou cansado, eu subi, eu fui lá. Agora eu tenho dito isso, e muitas vezes já falei, se tu vai por um caminho, porque Deus habita em todos os lugares, se tu vai no fundo do mar ele está, se tu vai em cima do monte ele está, se tu vai dentro de uma caverna ali ele está em todos os lugares. Nessa recíproca verdadeira, se nós estamos em Deus, Deus está em nós, então qualquer lugar que nós estamos, tu pode estar em espírito de oração. Não é necessário fazer um culto pagão, ou fazer um fogo, e levantar um altar. Aí tu vai voltar ao passado, que nem os pagãos faziam. Por isso que os judeus faziam, porque viram que os outros povos faziam, eles também tinham que ter um montinho deles para fazer suas orações. Por isso que a mulher samaritana entrou nesse contexto que eu estou falando, lá do Evangelho de João capítulo 4, no sentido que a samaritana também tinha essa mistura, porque os judeus também faziam isso. No tempo da lei mosaica, eu vou subir no monte tal, era o monte Sinai, era o monte Horebe, o monte Hermon, o monte Carmelo, e lá tinham seus grupinhos que faziam suas referências, orações, seus holocaustos a Deus. Aí Jesus vem e anula tudo isso. Ele no monte, com os braços estendidos, morte de cruz, ressurge dos mortos, acabou-se, anulou-se isso. Agora quem nasceu de novo compreendeu e teve esse discernimento. Agora, como muitos ainda não compreenderam e não entenderam essa morte e essa ressurreição em Cristo, continuam com alguns cultos pagãos, e continuam com as suas superstições, com seus enganos, com suas vaidades. E Paulo aqui falando para eles que era realmente dentro do centro, onde o paganismo era grande, embora a sua inteligência, a sua sabedoria filosófica, teológica aqui desses atenienses, desses homens sábios em seus conselhos, vejo que vocês são todos supersticiosos, porque agora eu passei e vi e achei um santuário de vocês, que ali tinha um altar e que estava escrito numa pedra ao Deus desconhecido. Pois esse Deus desconhecido que vocês honram é este que eu tenho anunciado a vocês. Tanto é que Jesus, na ocasião com Felipe e com Tomé, que Felipe queria ver Deus, e Jesus se apresenta: tu está vendo a mim, tu está vendo Deus, porque o Pai está em mim, e eu estou com o Pai, e nós somos um. Quem vê a mim, vê Deus. E Tomé queria tocar, depois que ele aparece ressurreto. Não, eu só acredito tocando nele. Toca aqui também, então, do meu lado, aqui, ó. Aqui tem um buraco da lança que entrou. Bem-aventurado aquele que não vai ver e vai crer, mas muitos querem ver para crer. Então aqui tinha uma pedra ao Deus desconhecido. Esses que vocês estão vendo ali, que está escrito, é esse que eu tenho ensinado, que eu tenho pregado. Porque vocês não estão vendo, agora vocês estão sentindo. Daquilo que eu falo, está tocando no coração e na mente de cada um, que esse Deus desconhecido que formou os céus e a terra, e que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse que eu estou ensinando, é esse que eu estou pregando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitado de alguma coisa fosse, pois ele é o mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele não precisa de outras coisas, porque ele é o que fez, ele é o que dá, ele é o que tira, ele é o Deus, o Criador. Ele é uma só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já tantos ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe a cada um de nós, pudesse procurar Deus tocando. Mesmo assim, eu não encontraria palpando. Mas Ele está aqui dentro, está dentro de cada um de nós. Por que eu não preciso tocar? Porque eu sinto Ele dentro de mim. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Aqui ele usa o termo de um deles que tinha falado. Pois somos também também sua geração, sendo nós, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício de imaginação de homens. Ou seja, eles imaginavam isso e faziam. Imaginavam Deus de uma forma e faziam, e aí depois adoravam Ele. Imaginavam Deus de uma maneira e faziam Ele construindo, depois adoravam Ele com pedras preciosas, com ouro, com prata. Diz, Deus não é isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, aí Paulo diz, vocês são tudo ignorantes. Vocês são sábios e são ignorantes. Vocês são sábios na letra, são sábios na ciência, mas vocês não conhecem a Deus. E quem não conhece a Deus é uma pessoa ignorante. E aqui Paulo está falando, vocês são ignorantes e espirituais, porque não conhecem a Deus. Da maneira que eu estou apresentando a eles, a esse Deus desconhecido, agora vocês vão conhecê-lo. Se vocês tiverem o entendimento de abrir o coração e a mente para essa palavra, esse verbo entrar e produzir efeito e fruto em vós, vocês vão realmente conhecer a Deus de uma maneira que eu estou ensinando. Deus não contou o tempo da ignorância. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, ou seja, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então Jesus veio para que naquele momento oportuno de 3 anos de ministério, ele fizesse uma transformação tremenda na história da humanidade, fizesse um reboliço ali na Galileia, a qual, sendo odiado por muitos, falando de amor, falando de justiça, falando de fé e falando de esperança, falando de nova vida. Então ele foi odiado por ser pacífico, por ser manso e por ser humilde de coração. O verbo, o amor, se fez carne. O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo estava ali. E por tudo isso ele foi odiado por muitos e entregue para ser morto, para cumprir o edito do Pai, o Senhor nosso Deus. Mas ele não morreu e ficou morto, mas ele ressurgiu dos mortos, e isso eu confirmo agora, Paulo está dizendo. Daí ele faz uma recapitulação no coração dele, na mente dele, mas ele não relata isso para eles. Ele lembra do caminho para Damasco, que Jesus tem um encontro com ele, a qual ele tem um encontro com Jesus. E depois ele fala para os apóstolos dizendo, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu não andei com Cristo, mas por sua misericórdia ele veio até mim, e eu a conheci ele, porque quando eu estava indo para Damasco, veio como um facho de luz, e uma voz no meio dessa luz dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Isso passou na cabeça dele. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns escarneciam, ou seja, zombavam dele, e outros diziam, acerca disto te ouviremos outra vez, ou seja, estamos curiosos, queremos ouvir mais. Outros não, já era alemão, opa, isso está falando bobagem, nós não queremos nisso, nem quero ouvir.
O outro não, quero ouvir, estou curioso, quero ouvir mais sobre isso. E assim Paulo saiu do meio deles, fez o anúncio e saiu do meio deles. Agora ele diz assim, como se dissesse: aqueles que querem ouvir, vão ouvir até mim para me escutar. Aqueles que me escarneceram, não a mim, mas aquele que me enviou, que eu fui impelido pelo Espírito de Deus. E lá no início nós ouvimos que ele foi impelido pelo Espírito, que angustiou ele. Eu vejo alguns idólatras e outros com cultos pagãos. É o judeu no mosaico e esse grupo de filósofos, teólogos, sábios, entendidos em suas filosofias, com tanto paganismo, cada grupinho com seu Deus, com seu Deus, com seu Deus. E eu vim pregar o Deus desconhecido para vocês. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram. Alguns aqueles que disseram: queremos escutar mais. Foram atrás, escutaram mais e creram. Entre os quais estavam, aí ele cita o nome: Dionísio, o Areopagita, ou seja, um grande sábio, a mulher dele, por nome Dâmaris, e com ele outros. E uma mulher por nome Dâmaris, não diz que é a mulher dele. E com eles outros. Então vem mais pessoas que compreenderam e tiveram o discernimento. Então a semente para ser lançada, a palavra para ser pregada. Muitos entenderão, outros não compreenderão. Muitos ouvirão, mas não entenderão essa palavra. Mas quando a gente está aí exercitando esse verbo, falando dessa palavra, que bom que no meio desse todo, alguém com coração humilde vai receber essa palavra e vai nascer de novo em Cristo Jesus. Supersticiosos, cultos pagãos, aí nós podemos falar de diversos tipos. Eu não vou dizer nisso, porque cada um de vocês tem a consciência do que é agora Deus, porque vocês já sabem, e do que representa Cristo em suas vidas, porque assim vocês já o conhecem. Porque o Espírito de Deus que está em vossos corações e que está no meu coração e naquele que está em Cristo, testifica que nós somos filhos de Deus, porque aceitamos o enviado que foi Cristo Jesus, e Ele vive e reina para ao todo sempre. E se nós observarmos todo o contexto da sociedade, seja ele político, seja ele financeiro, seja ele em questão de trabalho e desemprego, seja ele na procura de algo, nós temos a resposta na questão da espiritualidade de cada ser humano. Porque muitas pessoas estão aqui que nem os epicureus, materialistas somente no plano terreno. Outros estão na questão dos estoicos, não estão preocupados com a questão de uma vida após, porque não creem nesta, só creem neste momento. Então são dados aos prazeres, seja eles quais forem. Aí depois aparece um grupo de essênios, que é um grupo que nasce ali mais ou menos 200 anos antes de Cristo, e mais ou menos anos 68 da era cristã, eles são extinguidos nas cavernas de Qumran, estão exterminados. Esse grupo de essênios, eles eram tipo assim, que se afastavam da sociedade, viviam isolados da sociedade, eles não tomavam banho, eles não tinham prazer, não gostavam de sentir prazer em nada era proibido, no sentido deles que a existência deles não era para ter prazer em nada, não era para ter prazer na carne, não era para ter prazer em relações com pessoas, não era para ter prazer na questão da espiritualidade ou no desenvolvimento social de plantar ou de criar uma família e de ver algo, não era para ter prazer, eles se isolavam. Seria hoje como se alguns franciscanos, as senhoritas descalças, seria como aqueles dos budas que se isolam. Tem os extremos, uns são extravagantes demais e outros extravagantes de uma outra forma, ou muito da parte carnal ou muito da parte espiritual, e não tem relações com as outras pessoas, se abstém de tudo e outros querem tudo. Não se encontraram com Cristo. Quem se encontra com Cristo sabe da medida certa o que convém e o que não convém. O apóstolo Paulo diz algumas vezes, ele fala em Filipenses 4:13, que tudo posso naquele que me fortalece. Que me fortalece é Deus. Eu me fortaleço em Deus, tudo aquilo que Deus me fortalece eu posso fazer. E outra vez em Coríntios 6:12 ele diz: me tudo é lícito, mas nem tudo me convém.
nem tudo é lícito, mas nem tudo agrada a Deus. Cabe ao homem dominar, não ser dominado pelas suas paixões e seus desejos. Amados, nós conhecemos a Deus por Cristo. Nós servimos a um Deus desconhecido, mas conhecemos a Deus olhando para o próximo, vendo Deus no próximo.